Olá, hoje eu vou passar aqui para vocês, tá pessoal, alguns hacks para a gente fazer a otimização do processo, tá? São 4 que eu quero passar para vocês, que na minha opinião aqui são os que você pode ter ganho mais rápido, de forma mais eficiente. Então o primeiro de todos aqui é o seguinte, eu inclusive gosto de falar muito sobre o TOC, que é da teoria das restrições. Inclusive você pode buscar mais referência aqui sobre ele no livro A Meta, mas eu vou trazer uma forma resumida aqui para vocês, que é o seguinte, tá? Basicamente, usar a teoria das restrições significa você procurar o principal gargalo da sua operação, sempre. Então você tem que gastar um tempo analisando onde que está a sua principal fragilidade e trabalhar muito intensamente nela, escolher uma só, né, mas muito intensamente, até você conseguir resolver aquele problema. Quando a gente tem uma mentalidade aqui de buscar o gap, você sempre tem que buscar o pior gap que você tem, o maior gap ali que você está dentro da sua esteira comercial e focar muito forte nele, tá? Incessantemente, até você conseguir um bom resultado. Passou desse gap, busca o próximo e assim por diante. O segundo ponto, tá, que eu quero trazer aqui de insights, né, e hacks para como que você pode buscar a eficiência comercial e a eficácia, é justamente olhar para as análises de cadências, tá? Então o que acontece? Trouxe um exemplo aqui em operações de outbound. Outbound costuma ter uma cadência híbrida, né? Então, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma ligação, depois eu vou mandar um e-mail, ou eu vou mandar um e-mail, depois eu vou fazer uma ligação, depois um WhatsApp, depois isso, depois aquilo, depois o Instagram, depois o LinkedIn. E aí você tem ali vários tipos de atividades para o seu vendedor executar ao longo de um determinado período de tempo. A ideia aqui é sempre você olhar muito no detalhe dessas cadências. Eu estou mostrando aqui o resultado de uma operação, tá, que eu analisei, isso aqui foi de um cliente, bem em cima aqui do resultado que a gente obteve de todas as cadências, com base no esforço. Tá, então olha só, por exemplo, quando a gente olha aqui no detalhe, né, você pode ver que o esforço desse pré-vendedor, né, ele foi muito alto, assim, ao longo do tempo, ele executou várias atividades, mas quando a gente faz uma continha aqui rápida de Pareto, né, a gente percebe que assim, 80% do resultado desse cara aqui veio até a 4ª atividade que ele executou. Só que ele tinha uma cadência, olha só, de 15, 16 touch points que ele tinha que fazer com o cliente. Ou seja, para esse modelo de negócio aqui específico, o que a gente concluiu fazendo essa análise é que se ele fizesse mais esforço nas 4 primeiras atividades dele, ele teria mais resultado do que ele ter uma cadência muito longa, ao longo de muito tempo, com baixíssimo resultado incremental. Então aqui você já começa a otimizar, você fala, porra, então eu estou gastando uma capacidade produtiva muito alta para determinados leads que me trazem pouco retorno. Então eu vou diminuir a minha cadência, vou trabalhar com menos touch points, assumindo uma conversão que talvez seja um pouquinho pior, do que se eu fizesse ela inteira, mas eu consigo otimizar melhor o trabalho do meu SDR, por exemplo. A próxima forma da gente conseguir trabalhar a otimização é olhar a conversão por ICP ou MQL, tá? Então, isso aqui é muito poderoso. Então, o que acontece? Quando você começa a receber todos aqueles contatos, ou você vai prospectar muitos contatos ali no mercado, você pode começar a fatiar a visão de performance sobre o perfil de cada um desses prospects ou sobre o perfil de cada um desses MQLs que você recebeu. Então, você pode, por exemplo, olhar o seguinte, cara, de quais são as principais verticais que eu tenho trabalhado, e dessas verticais, por exemplo, qual que eu obtive a melhor taxa de conversão e qual que eu obtive a pior taxa de conversão. Ou dos leads que eu recebi, qual foi a origem que mais me converteu oportunidades e qual que foi a origem que menos me converteu em oportunidades ou em vendas. Então a ideia aqui é separar sempre o conceito de origem, separar sempre o conceito de perfil e trabalhar isso de forma constante. Para quê? Para que você gaste mais energia nos canais ou origens ou perfis que vão te dar mais resultado e menos energia nas contas de perfil, por perfil ou por vertical que dão menos resultado. Bom, o último ponto, tá, para melhorar a performance da operação é analisar a performance individual. Então, a gente sempre tem uma visão ali do grupo como um todo, mas a gente também pode olhar individualmente. E quando a gente olha individualmente, a gente consegue criar outras hipóteses de problemáticas que podem estar acontecendo, que interferem na eficácia comercial. Por exemplo, o turnover pode ser um reflexo que prejudica muito a tua eficácia comercial. Imagina assim, quando o cara está começando a ficar muito bom, vendendo demais, você vai lá e perde ele. Aí você vai ter que começar todo esse processo de novo, até recrutar uma nova pessoa, até ela começar a desempenhar o papel esperado, ela vai levar algum tempo e isso de forma constante vai fazendo com que a sua eficácia ela diminua ao longo do tempo. Então, por exemplo,
Quando a gente olha e observa esses fatores que podem influenciar, como também a falta de treinamento, a falta de preparo, um onboarding não muito bem estruturado, treinamentos de vendas não utilizados, né? Ou metodologias de vendas que a galera não trabalha, enfim, qualquer coisa que tenha relação com o desenvolvimento individual da pessoa e com a liderança direto pode afetar consideravelmente a tua eficácia comercial. Então, se você não observou nenhum outro fator nesses outros passos anteriores, né, você pode observar individualmente se existe uma disparidade muito grande entre as pessoas. Geralmente, quando os resultados são muito diferentes, ou seja, você tem poucos vendedores atingindo um resultado excepcional e a média inteira do grupo com resultados abaixo da expectativa, com certeza você tem um problema de processo e pessoas, tá? Processo no sentido de as pessoas não estarem necessariamente treinadas sobre o que elas têm que fazer, qual que é o passo a passo, né? E também alguma outra questão relacionada à liderança comercial. Né? Pode ser que estejam desmotivadas, ou não estejam se sentindo desenvolvidas, ou não estejam engajadas, né, com o propósito e o passo a passo aí da companhia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. E na próxima eu vou citar, com esse mesmo passo a passo que eu dei para vocês, como que eu utilizei isso numa empresa que eu trabalhei, falando exatamente quais foram as ações que a gente executou lá e quais foram os resultados.